Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Mais um tema fundamental para a gestão de risco que todo investidor deve conhecer, o índice beta. Se não conhece, fica até o final que a gente vai fazer uma revisão do índice, suas principais aplicações e limitações. Ainda tem de bônus o programa que calcula o índice de cada ativo e da sua carteira, para que você possa fazer uma gestão mais eficiente. Tá chegando agora? Então, vê a lista aí de vídeos do canal e aproveite todos os recursos gratuitos daqui. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, fazer um comentário dizendo se já está investindo, se conhece o tema e se está gostando do canal. Vamos lá então? Antes de mais nada, é importante a gente fazer uma contextualização do índice beta. Se você não sabe, o índice beta é uma medida que ela é amplamente utilizada no mercado financeiro para avaliar a volatilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. O índice beta ele é uma métrica que busca medir a sensibilidade de um ativo em relação às variações do mercado. Ele indica o grau de volatilidade que um ativo específico apresenta em comparação com o mercado como um todo. Além disso, o índice beta é calculado comparando o movimento histórico de um ativo em relação ao movimento histórico de um índice de mercado de referência, como o Ibovespa, o Standard Poor's e outros que você queira. A interpretação do índice beta é muito tranquila. O índice beta ele é expresso em valores numéricos e ele pode ser maior que 1, menor que 1 ou igual a 1. Tá, o que quer dizer isso? Bom, o índice beta maior que 1 indica que o ativo tende a ser mais volátil do que o mercado, ou seja, as suas variações de preço são amplificadas em relação às variações do mercado. Falando em termos mais leigos, se a bolsa, por exemplo, sobe 1% e o seu beta é maior do que 1, isso indica que o seu ativo ele não vai gerar só 1%, ele vai subir 1,10, 1,20, 1,30, dependendo da volatilidade dele. Aliás, dependendo do valor do beta. Se ele for menor que 1, é o oposto. Indica que o ativo tende a ser menos volátil do que o mercado. Suas variações de preço são mais suaves e menos amplificadas em relação às variações do mercado. Se a bolsa deu lá 1% de variação, tudo indica que se o seu beta é menor do que 1, então o seu ativo vai ser menor que 1. Vai ser 0,8, 0,9, 0,7, 0,5. Isso depende do cálculo do beta para esse determinado ativo. E se ele for igual a 1, então a gente tem um comportamento idêntico ao da bolsa. Tá? Eu estou falando bolsa porque geralmente a gente faz a relação de ativos de bolsa com o índice da bolsa, no caso, ou o BOVA11 ou o Ibovespa, tá? Mas você pode utilizar outros índices, o índice que você quiser, comparar o seu ativo e essa volatilidade dele em relação a esse índice que você quer comparar. O mais normal é comparar em relação à bolsa, tá bom? Outra coisa muito interessante é você entender a utilidade do índice beta para os investidores. Bom, ele é uma ferramenta útil para a gente, claro, porque ele fornece informações sobre o risco de um ativo em relação ao mercado. Nós estamos falando aqui de gestão de risco, que as pessoas olham muito a questão da rentabilidade, mas mais importante que isso é a gestão de risco, porque você tem que se manter vivo. Se você quebra, você sai do jogo. Então, gestão de risco, ela deve vir antes da rentabilidade. Os investidores conservadores, eles podem buscar ativos com índice beta menor que 1, porque eles tendem a apresentar menor volatilidade e risco reduzido. Se você é um cara que não gosta de correr grandes emoções, né? Você não gosta daquele carrossel da bolsa, então você escolhe vários ativos com beta menor que 1, você vai ter uma carteira mais conservadora, ela fica mais comportada. E os investidores arrojados, eles já são do oposto, né? Eles gostam de muita adrenalina. Então, eles podem buscar os ativos com índice beta maior do que 1, pois eles têm o potencial de gerar retornos mais expressivos, embora com maior volatilidade. Tá? O que a gente está falando aqui? Se você tem uma carteira só com papéis com beta maior que 1, significa que seus ganhos podem ser bem maiores que o da bolsa. E
as suas perdas também. Ou seja, ele oscila para cima e para baixo, tá? Então, por isso que investidores arrojados, eles tendem a ter papéis muito agressivos, ou seja, a volatilidade deles sempre é maior do que a da bolsa. Beleza? E o índice 1, você pega um monte de papel igual a 1, você vai aplicar no índice. Então, não faz muito sentido, né? Aplica no índice que é a mesma coisa. Bom, o índice beta, ele auxilia, então, na construção da carteira diversificada. Você pode misturar betas maiores que 1 e betas menores que 1, que no final das contas, você dá uma suavizada na sua volatilidade. Então, você equilibra os ativos com diferentes níveis de volatilidade em relação ao mercado. É importante a gente destacar que o índice beta tem algumas limitações que devem ser utilizadas com cautela. O índice beta ele é baseado em dados históricos, o que significa que não considera eventos futuros ou mudanças nas condições do mercado. Quer um exemplo? Covid. Quem vinha investindo em empresas que tinham um histórico muito legal ali e chegou no Covid, aquilo quebrou tudo, né? Todo o seu histórico ali foi meio que deixado para trás. E o índice beta estava mostrando ou que ela era mais comportada ou que a volatilidade dela era maior. Mas, enfim, como ela estava baseada em dados históricos, isso não refletiu o evento futuro, que foi meio que catastrófico, né? É o tal do cisne negro. O índice beta também pode variar ao longo do tempo, especialmente para empresas de setores específicos ou em mercados voláteis. Exatamente isso. Se você tem mercados que são cíclicos, né, os setores que são cíclicos, então o índice beta também ele pode sofrer esse tipo de limitação e não vai te gerar uma boa análise. O índice beta também ele não é uma medida completa de risco, porque ele não leva em conta outros fatores importantes, como os fundamentos da empresa, as perspectivas de crescimento e riscos específicos do setor. Ele é uma análise puramente quantitativa, por isso que sempre é muito bom a gente juntar a análise fundamentalista com essa análise quantitativa, beleza? A conclusão que a gente pode ter em relação ao índice beta é que ele é uma ferramenta valiosa para investidores, porque ele oferece insights sobre a volatilidade de um ativo em relação ao mercado. Também é importante entender o conceito de índice beta e considerá-lo como parte de uma análise mais abrangente na tomada de decisões de investimento. Os investidores também devem estar cientes das limitações do índice beta e utilizá-lo em conjunto com outras informações e análise para uma avaliação completa do risco de um ativo. Então, agora que a gente já entendeu um pouco do índice beta e que a gente tem uma noção para que ele serve, eu vou dar aqui de bônus para vocês o programa. Para quê? Para a gente calcular o beta de ativos e da carteira. É muito importante, tá? Então, eu fiz esse programa aqui em Python. Vai estar disponível para vocês. É só baixar o programa e começar a utilizar. Então, eu vou rodar aqui passo a passo. Eu vou fazer aqui com 3 ativos mais o BOVA11, que seria o índice da Bolsa, tá? Para a gente fazer uma comparação aqui bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa, você já sabe, você vai apertar essa setinha aqui, ou você vem aqui, seleciona e dá Ctrl Enter. Aí você roda cada célula, tá bom? Beleza. Ali você carregou o pacote que precisa, que é o do Yahoo Finance. Agora a gente vai carregar os pacotes que são necessários para executar todos os passos do programa. Aqui, já coloquei aqui uma chamada para você ficar atento, que é aqui que você tem que alterar algumas coisas. Por exemplo, você tem que colocar aqui os ativos que você quer, separado por vírgula, e lembrar que tem o tal do SA, porque é assim que o Yahoo Finance consegue trazer o histórico para vocês, tá? Então, eu peguei aqui a Itaúsa, a Ambev e o Bradesco, e botei o BOVA11 aqui como um índice para ser a referência da bolsa, tá? Se você quiser colocar Bovespa também pode colocar, mas vai dar a mesma coisa, tá bom? Então isso aqui é ilimitado, você coloca quantos você quiser. Você coloca a data de início e a data fim vai ser a data que você está rodando, que é a data de hoje. Se você quiser uma data fim específica, basta você colocar a data no lugar disso aqui, da mesma forma que está aqui, só que aqui nesse lugar, tá bom? Então vamos rodar aqui, beleza, ó. Então, começou dia 1º de janeiro de 2020 e hoje que eu estou gravando, dia 9 de julho de 2023, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai carregar aqui o histórico desses ativos, tranquilo também. Agora, a gente vai eliminar o SA, né, para não ter que ficar
apresentando o SA toda hora. Beleza, isso aqui é só um penduricalho aqui. Vou calcular os preços aqui na base 100, é uma coisa que eu gosto de fazer, não precisa, mas eu gosto de visualizar os ativos que eu estou trabalhando, tá? Então é isso, ele plota aqui os ativos da forma que eu quero enxergar. Você pode ver aqui que o BOVA11 é o vermelho, ele está maior que todo mundo. A BEV, o laranja, o verde Bradesco, que está aqui o pior desenvolvimento desses últimos anos, né? E quem mais? O azul é Itaúsa, né? Ah, beleza, eu gosto de dar essa olhada, tá? A outra coisa agora, então, a gente precisa, para calcular o índice beta, a gente precisa do retorno, depois se calcula a covariância e variância do índice, tá bom? Se você não entendeu, eu escrevi um artigo, tá lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição, aí você consulta lá o artigo, que eu vou explicar, mostrar a fórmula e fazer um passo a passo de como se calcula. Aqui o programa já faz isso para você, tá beleza? Então, vamos rodar aqui. Aqui já tem os retornos, né? Ó, Itaúsa, Ambev, Bradesco e o índice BOVA11, tá? A data começando no dia 1º de 2020. Como dia 1º foi feriado e dia 2 também, então começou no dia 3, tá? Beleza, até aqui tudo certinho. Beleza? Aqui eu estou calculando o log retorno. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu gosto de usar o log retorno porque ele tem propriedades matemáticas que tornam o cálculo mais correto. Tá? Mas se você não quiser usar, a diferença é muito pequena, não é muito relevante. É coisa de matemático que eu gosto de usar. Tá? Se você olhar aqui, ó, os valores são muito próximos. Olha só, Bradesco aqui, 0,5 aqui, 0,6. Aí o seguinte, ó, 0,18, aqui já deu 0,17, 862. Mas é muito próximo. Não esquenta a cabeça, não. Se você não quiser utilizar isso aqui, não precisa. Aqui tem a fórmula do índice beta, como se calcula, uma explicaçãozinha aqui dele, que eu também já falei na introdução desse vídeo. E aqui a função para calcular o beta de cada ativo. Então, a gente roda aqui. Aqui também a gente vai rodar. Ele vai mostrar aqui, ó, o beta de cada ativo. Aqui é o beta individual, tá? Então, o beta da Itaúsa é 0,85, da Ambev 0,68 e do Bradescão 1,06. Então, em tese aqui, ó, esses aqui são mais comportados do que o índice, né, da Bolsa, Ambev e Itaúsa. A Ambev é lógico que é, a Itaúsa, ultimamente, ela está bem comportadinha. E o Bradescão aqui é praticamente a mesma coisa, né? Tá beta, então, tá tranquilo. Aqui a gente agora também calcula o índice da carteira. Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte. Para você calcular o índice da carteira, você tem que utilizar os betas individuais, que são esses betas que nós já calculamos aqui, e ponderar esses betas. Ponderar pelo quê? Pelo peso que o ativo exerce na sua carteira, tá? Aqui, então, a gente vai calcular o beta da carteira e eu tenho que agora trabalhar com as proporções. O que são as proporções? São os pesos de cada ativo que você tem. Se você quer utilizar o peso que você tem hoje, ou se você quer dar mais peso em determinado ativo, tá? Aí você calcula o beta e vê como é que vai se comportar o beta da sua carteira. Por exemplo, eu botei aqui 0,6, 0,25 e fazer um teste aqui, ó, 0,1. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele está falando, alerta, a soma das proporções deve ser igual a 1, tá? Para você não colocar uma conta errada aqui e ele fazer a conta torta. Então, eu já botei para travar para não rolar. Então, vamos botar aqui 5 para fechar 100. Aí, ele vai calcular para você tudo. Ó. Aqui é cada beta de cada ativo. Aqui as proporções. E aqui o beta da carteira. Deu 0,84. Beleza. E se eu quisesse dar um peso gigante aqui, por exemplo, em Bradesco? 0,80, 0,10, né? Tem que ser 100%, né? 0,10. Vamos ver aqui como é que fica. Ó, tá vendo que o beta agora já ficou 1? Ou seja, ele está igual ao índice, né? Por quê? Porque a gente deu um peso no Bradesco e a gente viu lá atrás que o Bradesco, ó, 1,06, ele já é muito parecido com o índice da Bolsa. Beleza, então a gente pode fazer aqui. Se eu diminuir isso aqui, 0,30, e agora eu ponho aqui 0,60. Vou na Ambev aqui, que é a mais comportadinha delas. Né? Olha como é que o índice muda. Tá vendo? Passou para 0,81. Já fiquei com a carteira mais conservadora. Tá? Então é para isso que isso serve.
essas ponderações aqui para você dar uma equilibrada na sua carteira e ver as proporções que você vai utilizar na hora de seus aportes. Beleza? Eu espero que você use muito bem essa ferramenta. Eu uso bastante, eu gosto de estar acompanhando o risco da minha carteira sempre, e o beta é um indicador importante. Lembre-se que ele não é o único. Aliás, nenhuma ferramenta pode ser única. A gente utiliza várias ferramentas para fazer uma boa gestão. Beleza? Bom, se você não deixou o like, chegou a hora de você deixar aquele like. Faça um comentário dizendo o que você achou desse programa, do Índice Beta, se já conhecia, não conhecia, se utiliza na sua vida de investidor. Outra coisa importante também se você não se inscreveu no canal, se inscreva, né? E compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você acha que vai utilizar ou que sente falta de um material assim. Isso vai ser muito útil para ela. E se você quiser me ajudar mais ainda, torne-se membro. Eu tenho várias opções de R$5, R$30 e R$100. Aí, se você for se tornar membro, você vai ler lá o que cada um faz. Inclusive, eu posso te ajudar a fazer melhores escolhas dependendo do seu nível lá de membro, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.